A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, você também que nos assiste, mas que ainda não é um aluno da EBD. Eu sou o irmão Cleanto, professor da classe de jovens ali do Tempo Central, da IADER, né? Igreja Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. Estamos aqui hoje em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, este trabalho que é um desenvolvimento, né, do DENEC, que é o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IADER, dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo. E nesse trimestre, como você já bem percebeu, querido professor, nós estamos estudando sobre o profeta Daniel, né? Mais especificamente sobre o livro de Daniel. E esse jovem, que é um grande exemplo aí de identidade cristã, de fé, de retidão, de coragem, fidelidade, é alguém que tem muito a nos ensinar através da sua vida. E por isso estamos nos debruçando aí durante essas 13 lições a respeito dele. E no podcast de hoje, nós comentaremos um pouco sobre a lição de número 5, né? Essa lição que tem por título A Revelação de Deus confronta o secularismo. E aí falaremos mais especificamente sobre o sonho do rei Nabucodonosor e a sua interpretação pelo profeta Daniel. Então, para tratar desse assunto tão interessante, está aqui comigo o irmão Mateus Lins. A paz do Senhor, meu amigo. Amém. A paz do Senhor, irmão Cleanto, a paz do Senhor, querido professor, e alunos que estiverem eventualmente assistindo mais uma lição do EBD em Síntese Podcast. E essa lição, a lição de número 5, como o Cleanto bem falou, que tem por título A Revelação de Deus confronta o secularismo, é justamente falando sobre o episódio em que o rei Nabucodonosor ele tem um sonho, né, e ele fica desesperado, atormentado por esse sonho e pede, vai atrás dos seus recursos materiais, recursos humanos, né, recursos terrenos, atrás de descobrir realmente aquilo que o perturbava e qual que era a interpretação desse sonho. Mas se você observar bem o título, você vai ver que se trata a lição da revelação, obviamente, do sonho, mas principalmente que essa revelação confronta algo. E a lição vai nos tanger ou vai nos direcionar contra o secularismo, né? Essa revelação de Deus confronta o secularismo. E aí, fazendo parte dessa lição, vamos tratar não somente do sonho de Nabucodonosor, mas também uma aplicação prática, filosófica do que seria esse confronto ou esse conflito entre o cristianismo e o secularismo. Amém, professor Lins. Exatamente, querido professor que nos assiste e você também, aluno. Para iniciar, o texto principal da lição, né, que está na capa da revista, se encontra em Daniel 2,19, que diz: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. E os objetivos dessa lição são conhecer as circunstâncias do sonho de Nabucodonosor, aprender com a conduta de Daniel e a interpretação do sonho, e contextualizar a revelação de Deus em tempos de secularismo. Então vamos ao texto bíblico, né, que se encontra em Daniel, capítulo 2, versículos 1 ao 5. E eu peço ao professor Mateus Lins para fazer essa leitura conosco. Amém, irmão Cleante? Então vamos à leitura. Daniel, capítulo 2, versículos do 1 ao 5, diz o seguinte: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. É isto que diz a palavra de Deus. Amém, professor, muito obrigado. E o tópico 1 dessa lição, ele tem por título O Sonho Perturbador do Rei. E aí, professor, eu já recomendo que antes de ir direto ao ponto no sonho, é bom você fazer uma retrospectiva de quem foi Nabucodonosor, né, para que a gente entenda por que ele é tão contundente quando ele vai ameaçar aqueles magos e feiticeiros, né, dizendo que caso eles não consigam relembrar o que ele sonhou e interpretar, apenas será a destruição deles, como o nosso professor Lins acabou de ler. E aí, quem era Nabucodonosor, né? O seu aluno muito provavelmente já está
Bom, seu aluno já está ambientado, né, com a história do exílio, como aconteceu, as três invasões a Judá, o roubo dos utensílios, a destruição do templo, mas é importante você tirar um tempinho para falar de Nabucodonosor, né? Quem era esse rei impetuoso, né? E vamos tentar aqui falar rapidamente sobre esse rei, né? Ele era alguém que estava acostumado a controlar tudo e alcançar tudo aquilo que ele almejava, né? Ele era um excelente estrategista militar, liderou aí ofensivas contra Tiro, contra o Egito, contra Judá, né? Como foi lida, como já a gente pode ler lá em Daniel capítulo 1 já. E isso pode ser bem observado, né? Não só na Bíblia, mas também na literatura histórica, né? Ele era impiedoso. Esse é um bom adjetivo para falar de Nabucodonosor. Ele foi um exímio construtor, né? A gente tem aí várias obras como fortificação das defesas militares da Babilônia. Ele restaurou muitos templos. Ele construiu uma avenida que cortava toda a Babilônia. Entre as suas obras mais famosas, podemos falar sobre a construção dos jardins babilônicos, né? Jardins suspensos da Babilônia, na verdade, considerada aí uma das sete maravilhas do mundo antigo, mas que ainda não existe, até hoje, pelo menos, provas arqueológicas de que, de fato, existiu esse lugar, mas só a ideia, né, a concepção desse jardim suspenso é algo assim extravagante e extraordinário, né? Então, Nabucodonosor, ele era essa pessoa. Ele tinha tudo nas mãos e ele alcançava tudo aquilo que ele desejava. Ele estava acostumado a dar ordens, ter os seus pedidos atendidos na hora que ele precisava, e agora ele se vê nervoso, né? Se vê aí talvez desesperado, porque ele sonhou e ele não lembra mais o que sonhou, nem ao menos sabe o que significava aquele sonho. O texto bíblico ele vai nos falar, como já foi lido, né, que a partir do sonho o espírito dele se perturbou e o seu sono lhe foi tirado. Né? O seu coração se encheu de ansiedade, de insegurança, de medo. Para alguém que tinha tudo ao seu comando, agora ele se via numa situação de que não tinha controle, né? O medo o perturbou. E para quem achava que era inabalável, agora ele estava diante da aflição, né? E a gente sabe bem que a cultura caldeia, a cultura babilônica, ela era cheia de misticismo, de encantamentos mágicos, agouros, previsão do futuro. E aí Nabucodonosor, ele vai chamar esses magos, os feiticeiros, encantadores, todo mundo ali que ele podia convocar para desvendar o seu sonho. Mas aí só tinha um grande problema. Nem ele mesmo lembrava do próprio sonho. E aí, professor Lins, eu já faço você imaginar comigo aqui. Como é eu chegar para você e dizer assim, professor, me ajuda a interpretar esse sonho? Só que eu não lembro do sonho, não. Nem mesmo eu sei o que eu sonhei, mas eu quero que você me lembre e ainda quero que você interprete. Chega a beirar o absurdo, né? Um pedido como esse. É algo assim que não tem sentido, né? Cabimento. Mas Nabucodonosor, ele não só ordena que eles interpretem esse sonho, como também diz que se eles não conseguissem, a pena era destruição. E aí eu não queria estar na pele desses magos e feiticeiros, né? E aí, caso eles conseguissem, foi prometido riquezas, honrarias, né? Isso revela aí mais uma vez a prepotência de Nabucodonosor, né? Ele ignorou ali a limitação daqueles sábios. E é importante, professor, você aproveitar esse momento para deixar claro aos seus alunos a limitação da sabedoria humana, né? Aqueles magos e feiticeiros, eles podiam sim ser instruídos ali, ter conhecimentos aprofundados sobre as ciências ocultas, né? Mas ainda assim eles não conseguiam ter acesso ao que o rei sonhou. A turma já está ciente da aula, da cultura caldeia, da riqueza, né, da cultura caldeia, porque na aula de número 3 foi falado sobre essa questão de guardar a identidade diante dos ensinos babilônicos, né? Daniel e seus amigos ali entraram nessa universidade babilônica e tiveram que filtrar bem ali, através do discernimento dado por Deus, eles tiveram que filtrar o que era bom e rejeitar o que era mal. E a gente sabe que nessa cultura, de fato, era ensinado muito sobre as ciências ocultas. E dentro desses 3 anos, que foi o tempo que eles passaram sendo instruídos, muitos se formavam como magos, feiticeiros, encantadores, porque se deixavam levar por essas magias. E talvez isso trouxesse uma prepotência a Nabucodonosor, achando que ele estava abarcado não só de um exército que podia proteger ele da guerra e também conquistar nações, mas também abarcado por um povo que podia é, prever o seu futuro ou lhe ajudar em qualquer tipo de questão, como foi o caso desse sonho, né? Mas ele se esqueceu que ele estava falando com homens, apesar de toda a sabedoria, apesar de terem estudado na melhor faculdade, podemos dizer, já que a Babilônia era a maior potência mundial, eles eram homens, eles eram limitados, né? E não tinham condições aí de revelar esse sonho que foi pedido por eles.
E aí, professor, você pode lembrar os seus alunos que existem truques de mágicas, né? Que podiam enganar ali até algumas pessoas, mas existem coisas que só o Senhor pode revelar, né? Nabucodonosor, ele queria encontrar a solução para o seu problema através do seu poder, mas ele estava lidando com um problema que não dependia dele, mas da vontade de Deus. Ele não era bobo, né? Quando ele percebeu que os magos e feiticeiros ali estavam enrolando, ele vai dizer, eu vou ler aqui Daniel 2, 8 e 9, olha o que ele vai dizer. O rei respondeu: Bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. E aqueles homens entraram ali na defensiva, né, e começaram a dizer que ninguém era capaz de tal feito. Versículos 10 e 11. Os caldeus responderam na presença do rei: Não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Era um período realmente que estava ali acima da capacidade humana, né? Eles reconheceram bem isso e foram felizes nesse reconhecimento dessa dificuldade. De fato, não era possível ao homem desvendar e ainda interpretar aquele sonho. Disseram até que somente os deuses eram capazes disso, né? Mas que eles não habitavam entre os mortais. Mas eles não conheciam o Deus de Daniel, um Deus pessoal, um Deus presente no meio do seu povo, e como a gente vai ver, o sonho será revelado. Amém? Amém, irmão Cleanto. E falando de sonho, realmente algo que nos chama a atenção é justamente o fato de que este homem perturbado que estava não conseguia sequer lembrar do sonho. E talvez a perturbação maior de Nabucodonosor era justamente essa, porque algo importante aconteceu, algo lhe apareceu em visão, num sonho, e ele não conseguiria lembrar. E talvez muitas vezes a gente se perturbe de algo que a gente vê, de algo que a gente sabe, e o medo é uma experiência muito presente. E todo medo ele está associado ao futuro. Quando dizemos que temos medo de algo, quando nos perturbamos de algo, não é que aquele algo está no agora, mas é o medo da consequência. Então, talvez Nabucodonosor, como rei, tão acostumado ao conforto do seu poder, do seu palácio, ele estava medroso agora do que poderia vir a acontecer e ele não sabia. Ele não lembrava sequer do sonho. E é interessante que a psicanálise e a neurociência, eles falam muito sobre sonho. E aí eu tomei a liberdade de ver aqui algumas situações pela qual, algumas situações pelas quais o cérebro sonha. E aí é interessante que, obviamente, que a neurociência ela trabalha mais a parte fisiológica e a psicanálise trabalha mais a parte terapêutica. Mas há algo em comum, que eles dizem que o sonho ele serve para preparar o cérebro para situações de risco. Uma outra hipótese é fortalecer a memória, esquecer pontos irrelevantes, manter o cérebro ativo, manter a saúde dos neurotransmissores em dia. E isso é um aspecto muito importante para você levar para o seu aluno, porque o sonho ele tem sim esse lado fisiológico, esse lado da psicanálise, da neurociência, mas Deus ele fala através de sonhos. E esse era o caso aqui da Bíblia. Né? É o caso de Daniel interpretando o sonho ou o pesadelo de Nabucodonosor, segundo a sua perspectiva. Mas a verdade é que todos nós temos medos, e inclusive lá em Eclesiastes fala, Eclesiastes, salvo engano, capítulo 5 versículo 3 fala que das muitas ocupações vem o sonho. E muitas vezes é comum, e agora eu falo até por experiência própria, de você passar o dia elaborando planos, pensando em algumas coisas importantes que precisam ser feitas, às vezes até alimentando algumas ansiedades mesmo, alguns medos, e é muito comum que à noite você pense, ou melhor dizendo, você sonhe sobre aquilo. É engraçado que semana passada minha esposa comentando comigo, falou, Mateus, da próxima vez que você estiver dormindo, eu vou gravar, porque você fala muito dormindo. Eu digo, é porque eu sonho muito. É interessante, né? Então, se o nosso cérebro, apesar de nós estarmos dormindo, ele realmente está ativo. Mas aqui,
episódio bíblico, nesse episódio da história bíblica, há algo para além do que a psicanálise orienta ou ensina, e para além do que a neurociência tenta explicar sobre o sonho. Há aqui uma verdadeira revelação de Deus. E é importante dizer que essa revelação só poderia ser dada por Deus. Deus, ele tem um propósito nas suas revelações. Deus, ele não se encerra nas suas escrituras, e Deus, ele também se utiliza de homens, de mulheres, e também fala com o ser humano através de sonhos. Esse era o caso. E era o caso que deixou realmente um grande imperador, talvez o maior imperador da época, tão perturbado. Um sonho que um simples jovem acabou interpretando. E aí a gente já entra no tópico 2, né, Cleandro, que você pode nos introduzir. Ele fala exatamente como que foi essa interpretação do sonho e o que que Daniel, como que Daniel se preparou para interpretar o sonho. Então, em resumo, é sempre bom nós tentarmos orientar os nossos alunos do que seria realmente o sonho e do que seria a revelação, e saber distinguir bem, porque Deus, ele fala e Deus, ele se revela também através das revelações, através dos sonhos. Deus se comunica com o ser humano através de sonhos. Amém? Amém, professor Lins. É verdade. Deus fala também através dos sonhos. E aí, quando Nabucodonosor recebe aquela resposta de que isso não era possível para homem algum, ele, furioso, né, emite aí um decreto, né, para que todos os sábios sejam mortos. E aí, após a publicação desse decreto, né, inclusive Daniel e seus amigos, eles estavam ali como pessoas que iriam morrer também se não tivesse, se nada fosse feito. E aí Daniel ele toma três atitudes importantíssimas para resolver esse problema, né? Em primeiro lugar, ele vai questionar o chefe da guarda e entender o teor desse decreto, né? De que se trata? Por que ele emitiu esse decreto, né? E aí ele vai ao rei e pede tempo. E é importante mencionar, professor, que Daniel ele podia ter fugido, ele podia ter se escondido, podia ter tentado até enrolar ali Nabucodonosor, mas ao invés disso ele tem a iniciativa e a ousadia de pedir tempo ao rei para interpretar o sonho. Ele reconhece ali a sua limitação, mas ele também demonstra confiança na intervenção divina. E em segundo lugar, ele vai até os seus amigos, né? Ananias, o Misael e o Azarias, né? Que já tiveram seus nomes mudados. A gente já falou sobre isso na lição de número 3. Agora passavam a ser Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E ele vai até eles para explicar a situação e pedir oração, né? Porque Daniel, ele entendia que se ele tinha pessoas ali de confiança que compartilhavam da mesma fé, juntos em oração, eles chegariam ao objetivo, né? Quando a gente tem amigos que podem orar juntamente conosco num propósito comum, isso é muito bom, isso passa uma sensação de confiança, de segurança, de conforto, porque você sabe que tem alguém ali intercedendo juntamente com você para chegar a um determinado fim. Então, aqueles magos, né, e feiticeiros imploraram ao rei para que eles lhes contassem o sonho, né? Mas Daniel ele fez o mesmo pedido, só que não para o rei, mas para quem é onisciente e que teria poder para contar e para revelar e interpretar aquele sonho. E você pode aproveitar, professor, para tratar também com seus alunos sobre a importância da oração em grupo, né? Eu acabei já comentando aqui, mas fale sobre a oração em grupo, a importância de ter um devocional, talvez, da sua classe, montar pequenos grupos para passarem a semana orando, para no próximo domingo contar o testemunho, né? O que que aconteceu de bom quando eles juntos estavam em oração. Isso gera comunhão na sua sala de aula, vai gerar uma proximidade dos alunos, e isso só tem a crescer. A sinergia desses irmãos, né, orando por um propósito comum, pode muito em seus efeitos. Isso também agrada a Deus. E aí, em terceiro lugar, Daniel ele pede a Deus misericórdia, né? Ele ora a Deus, não ao Deus Sol, né? Ou ao Deus Lua, ou ainda das constelações, né? A gente sabe que os caldeus eles tinham ali vários deuses, e entre esses deuses tinham alguns que eles denominavam de principais, né? E esses deuses, se você fizer uma análise hoje, para o nome daqueles deuses, para os significados, você vai ver que eles se remetiam a partes ou a fenômenos da natureza, né? Por isso que não ao Deus Sol, não ao Deus Lua, não ao Deus das constelações, que eram os deuses adorados por aqueles caldeus, mas ao Deus do céu, que está acima de todos esses, né? E aqui vemos a fé de Daniel. Ele sabia que somente o Senhor poderia revelar ao rei aquele sonho, né? E é importante observar também que Daniel ele não chega com arrogância, né, para com Deus, mas com humildade. Ele pede misericórdia.
E a oração, ela é um ato de humildade. Não podemos aí achar que temos o direito de nada, nem que o Senhor tem a obrigação de fazer algo por nós. É importante que os nossos jovens entendam isso. Deus age em nosso favor com misericórdia e graça. Ora, Ele nos dá aquilo que não merecemos, que é a graça, e ora, Ele não nos dá aquilo que merecemos, que é a misericórdia. Amém? Então, Deus ele concede a ele a interpretação do sonho e Daniel louva a Deus em gratidão. E aí chegamos à interpretação do sonho, né? E antes de iniciar, é interessante que Daniel ele exalta a Deus e não a si mesmo, né? No versículo 25, eu vou ler aqui rapidamente. No versículo 27, Daniel respondeu na presença do rei: O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Amém. Veja só que Daniel ele engrandece aquele que vai dar a interpretação do sonho, que é Deus. Ele podia muito bem se aproveitar daquele momento para se engrandecer, né? Almejando talvez um cargo melhor ou algumas regalias no serviço do rei. Mas não, ele dá glória a quem de fato merece glória, né? Que é o Senhor, Deus. Então ele chega de frente ao rei, ele aponta para Deus, né? E ele não só atribui a glória a Deus, mas ele evidencia a impotência humana diante da onipotência divina, né? Daniel, ele também revela que esse sonho ele é profético. A gente já leu aqui a parte A do versículo 28, né? Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei o que vai acontecer nos últimos dias. Então, o sonho de Nabucodonosor foi um sonho profético. E aí ele inicia primeiro lembrando qual foi o sonho e depois interpretando esse sonho. E aí eu vou apresentar aqui a tela e vai ficar disponível para os professores que quiserem também, que é uma representação da estátua, né, que foi o objeto do sonho, e o significado, um breve resumo do significado de cada parte dessa estátua. Bem, aqui está uma representação da estátua, né, com as partes especificadas no sonho. E aí, o professor, você vai ler com os seus alunos, né, toda a interpretação do sonho, mas para ganharmos tempo aqui, eu já vou direto aos elementos da estátua, né, que representam que cada um possui ali um significado específico. E o primeiro deles é a cabeça de ouro, né, essa cabeça que representa o Império Babilônico, né. Nabucodonosor, ele foi chamado de Rei de Reis, né, está no versículo 37. Ele era a cabeça de ouro, né, ele era quem representava ali o seu império. Ele governou por 41 anos, transformou a Babilônia, a gente já falou bem sobre isso, né? Transformou ela no maior império, né? E na maior cidade da época. Lembrem-se que a Babilônia, né, na verdade, Nabopolassar, que era o pai de Nabucodonosor, ele era caldeu, e aí por isso que a gente fala do povo caldeu, e eles conquistaram a região da Babilônia, né? Ele, seu pai, e depois Nabucodonosor assume o trono e dá continuidade a esse reinado de tanto sucesso, né? Se é que podemos dizer assim. E Daniel ele deixou claro que essa riqueza e esse poder eles foram dados por Deus. A Babilônia ela deu ao mundo aí, né, se podemos falar em riqueza que ela deixou, né, em herança que ela deixou, foi a organização da lei, né? Aí temos também o Código de Hammurabi que fala sobre isso. E o segundo ponto que nós temos são os braços e o peito, né? Que eram de prata e representava aí o Império Medo-Persa, né? E é interessante que os dois braços, né, ligados ali pelo peito, eles representam justamente o império que seria formado pela união de dois povos, os medos e os persas. E nesse reino, o rei ele não estava acima da lei, mas sob ela, né? Ele tinha menos autoridade. Um benefício aí deixado por esse reino foi o aperfeiçoamento do sistema tributário, né? Uma herança deixada pelo Império Medo-Persa para a sociedade, né? E em terceiro, nós temos o ventre e as coxas, né? Em bronze, que representam aí o Império Grego, né? Esse império aí que foi estabelecido por Alexandre Magno, né? A história nos conta que ele dominou o mundo todo, mas o seu reino se desintegrou com a sua morte. E seu império ele contribuiu com a cultura, com a língua e com os jogos no mundo, né? A gente sabe das riquezas das heranças que a Grécia deixou para o mundo, né? E por fim, nós temos as pernas e o pé, né, que são de ferro e barro, representando aí o Império Romano, né? Foi a parte mais detalhada do sonho na hora que Daniel vai interpretar ele para Nabucodonosor. E esse império ele era de fato o mais forte dos quatro, né? Internamente, o seu valor ele era inferior aos seus antecessores, né? Isso pode ser visto pelo ferro, né, que era o metal menos valioso quando a gente compara os metais que estavam acima dele, né? O ouro, a prata, o bronze. E, ao mesmo tempo, ele era forte, forte como ferro, né? Seu exército, sistema de leis, organização política, mas o baixo nível moral permanecia, né? Um império de uma moralidade baixa.
E uma das grandes contribuições desse império para o mundo foi o aperfeiçoamento da legislação, né, com o estabelecimento do direito romano. Finalmente temos a pedra, né? Essa pedra que despedaçou os reinos, né? Ela representa aí o reino de Cristo, né? O reino que vem, destrói todos os outros reinos e enche a terra, né? O reino de Cristo já veio nele, né? Nós lemos lá em Lucas, né? O reino de Deus chegou. Ele está em nosso meio e dentro de nós. E na segunda vinda, né? Os reinos deste mundo, eles serão destruídos e o reino dele será estabelecido totalmente. Então todo joelho se dobrará, todos os inimigos de Cristo estarão debaixo dos seus pés. Então, professor, esse recurso visual ele vai estar disponível para você na descrição aqui do vídeo e você poderá ou imprimir ou ainda apresentar, se você tiver com, na sua classe, para tornar mais visual aquilo que foi escrito por Daniel. Amém? Então, após explicar o sonho, o rei reconhece que é verdade tudo que Daniel explicou e reconhece o Deus do jovem hebreu como o Deus acima de todos os deuses, né? Como forma aí de recompensar Daniel, então, ele o coloca como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios, né? Então, a humildade, a confiança em Deus e a comunhão de Daniel com o Senhor fez com que ele fosse colocado em posição de destaque em meio a uma terra pagã, né? E o nome de Deus ele foi exaltado. Algo impossível para o homem, mas perfeitamente possível para o Deus que está acima de tudo. Amém, professor Lins? Amém, irmão Cleandro. Que passagem maravilhosa, que episódio maravilhoso, né? Esse sonho aí, agora interpretado por Daniel, Nabucodonosor encontrou a paz que estava buscando, né? Pelo menos momentânea, né? Porque se a gente vê o resto do livro de Daniel, você vê que Nabucodonosor enfrentou ainda algumas agruras, né? Alguns medos. Agora, irmão Cleandro, antes de passar para o tópico 3 da lição, e já nos encaminharmos para o final, eu gostaria de enfatizar aqui alguns versículos de Daniel mesmo. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 20, versículo 20. Logo depois de Deus revelar o sonho a Daniel, falou Daniel e disse, né, o versículo 20: Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Este é o Deus que servimos. Este é o Deus que muda os tempos, é o Deus que muda as horas, ele remove reis, estabelece reis e reinos, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes, e é o Deus que revela o profundo e o escondido. Deus estava neste momento interpretando, fazendo interpretar ou revelando a Daniel para que ele interpretasse o profundo e o escondido. E nós vemos que é uma visão realmente profética. E Deus é lindo, meus irmãos. Nós só temos que glorificar esse Deus. É um Deus que ainda fala, um Deus que ainda se revela. E falando de revelação, nós já entramos no nosso tópico 3, que tem por tema a revelação de Deus em tempos de secularismo. É bem verdade, irmãos, que falar de revelação talvez seja até um pouco fácil, né? Deus revela. Mas o que a lição, talvez um dos grandes objetivos da lição que ela quer nos trazer, e eu acredito que é isso que você tem que passar para o seu aluno, e é uma parte bem prática da lição, apesar de bem filosófica, é justamente tratar sobre o que seria esse secularismo. A bem da verdade, meus irmãos, eu acredito que todos nós cristãos, nós temos uma missão, né? Que é uma missão de evangelizar, uma missão de ir por todo mundo e pregar. E trazendo bem uma analogia prática, se nós pensarmos no missionário, é bem interessante que o missionário, quando ele vai para determinado país, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é realmente estudar a cultura. Saber se comunicar com a cultura é extremamente importante para que alguns reveses sejam evitados, que alguns medos sejam evitados, que alguns problemas e conflitos sejam evitados devido ao conflito ou choque cultural. Então, nós, como igreja, nós, como cristãos, nós somos todos grandes missionários.
E nessa missão que o Senhor nos incumbiu, nós temos o dever de estudar também a cultura. E é nesse ponto que eu quero tratar sobre vocês, porque secularismo tem tudo a ver com cultura. Para nós nos comunicar com esse mundo, sem nos corrompermos, é bem verdade, nós precisamos compreender o que é esse mundo. E quando se fala da palavra secularismo, nós vemos que a palavra secularismo ela tem uma raiz e um sufixo, né? O secular e o ismo. E quando se fala do sufixo ismo, toda vida que se fala em ismo, nós estamos tratando de alguma filosofia ou de alguma evolução de pensamento. Agora, o que seria o secular? O secular ele vem do latim, de uma palavra, me perdoem se eu tiver equivocado na pronúncia, mas de uma palavra que se chama séculum, que século, traduzido para o nosso português, quer dizer mundo. Mas século mas há também uma outra palavra que quer dizer mundo, que é mundus, em latim. Então, ao fim e ao cabo, nós estamos tratando de séculum e de mundus, algo que seria o tempo e o espaço. E compreender tempo e espaço é também compreender a cultura, é nós verificarmos em qual cultura nós estamos nos inserindo para poder nos comunicarmos bem com esse mundo. Então, toda vida que nós estivermos falando de secularismo, nós estamos falando de uma filosofia bem verdade que condensa ou que abrange outras grandes filosofias, algumas como, por exemplo, vocês já certamente ouviram, o hedonismo, o existencialismo, o positivismo com pragmatismo, o pluralismo, todas essas são filosofias. Mas há um ponto de conflito entre essa filosofia do mundo em que é regido pelo tempo e espaço, e a nossa filosofia cristã, né? Nós vemos aqui no capítulo 2 e é por isso que ele é um link bem importante, que o nosso Deus, ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria e ele revela o profundo e escondido. Bom, que Deus é esse que ele muda os tempos e muda as horas? Tem que ser um Deus que seja o criador do tempo. E para ser criador do tempo, ele precisa estar fora do tempo. E por isso é um Deus eterno. E aqui há um grande conflito, porque, segundo o mundo, esse mundo que vive o secularismo, essa filosofia mundana mesmo, o que vale é o aqui e o agora. É aquela famosa filosofia: beba, coma, e se divirta, se case, porque amanhã não haverá outra coisa, né? Amanhã é a morte. Então, tudo passa a não ter mais sentido. A bem da verdade, então, irmãos, o que nós precisamos compreender e levar para os nossos alunos é que, pelo menos o Ocidente, vive uma visão que não é monolítica. O que seria o monolítico? É aquela sociedade cujos parâmetros e visões de mundo são bem uniformizadas e que são, na verdade, até forçadas. Você vai na China, por exemplo, as pessoas se vestem muito parecidas umas com as outras, os uniformes realmente são todos é uma questão, é uma situação forçada mesmo na sociedade. Então, nós não temos essa visão monolítica da nossa sociedade, pelo menos não aqui no Ocidente. É realmente uma visão bem pluralista, uma visão, um caldeirão, em que diferentes filosofias, diferentes ideias, elas coexistem. E aí é justamente o secularismo que condensa nesse grande caldeirão todas essas ideias. E o grande desafio do cristão é viver no mundo sem se corromper com essas pressões, né? Sem nos corrompermos com essas ideias. Segundo essas ideias, por exemplo, não há absolutos morais, não há verdades, não há mentiras, né? Tudo uma questão de crença. O que eu acredito é que é o certo e pronto, e acabou-se. Mas não é bem assim, meus irmãos, toda a realidade, toda a vida, todo o valor humano deve ser entendido e julgado pelo valor, né? Eu até anotei aqui, toda a realidade, toda a vida, todo o valor humano deve ser entendido e julgado à luz pelo valor da norma do tempo presente. Mas nós bem vimos e comentamos que Deus, ele muda os tempos. Então, se eu estou tratando, se eu estou me relacionando com um Deus que é eterno, com Deus que está acima do tempo, que está fora do tempo, que criou o tempo, obviamente que a minha régua não vai ser o aqui e o agora.
tão somente o aqui e o agora, como se não houvesse amanhã. Ah, eu tenho que viver tudo que eu tenho para viver o agora, porque eu não sei do amanhã. Na verdade, o cristão, e aqui é o grande conflito do cristianismo e do secularismo, o cristão, ele tanto vê o mundo com lentes diferentes, como ele também se regula por regras diferentes. É bem verdade que toda causa gera uma ação e toda ação tem uma consequência, mas é focando nas consequências que o cristão deve se pautar nesse mundo, né? É sabendo que o nosso Deus é eterno e que julga e que se revela através das lentes do eterno, que nós também devemos nos portar, sabendo disso, né? Então, na verdade, o agora não é o agora pelo agora, é o agora conta para sempre. Então, o que nós fazemos no agora tem consequências realmente para a eternidade. E sempre houve uma tentativa de secularizar o evangelho. No século XX, por exemplo, isso foi muito forte, mas no nosso século XXI também tenta se secularizar o evangelho, mundanizar o evangelho. Mas para isso acontecer, você precisa matar Deus. Só que Deus não morre, Deus é eterno, não se pode tirar Deus da equação. Deus é, na verdade, o grande motor, é o nosso Criador. É com isso que a gente, com essa régua que a gente, pensando nela, né, que a gente vive, que a gente se comporta no dia a dia. E aí, meus irmãos, Daniel é um exemplo perfeito sobre como se comportar no dia a dia, né? E aí a nossa lição, ela vai falar sobre a infalibilidade da palavra de Deus, que nós já comentamos um pouco, sobre esse secularismo racionalista, que é uma grande pressão que o cristão ele vive na faculdade, principalmente o seu aluno, ele vai se deparar com questões e filosofias que precisam ser combatidas dentro da igreja, né? E também a revelação sobre o sobrenatural. Deus, ele ainda se revela no sobrenatural. Amém? Amém, querido professor. Excelente exposição a respeito aí desse tema, né? Que é tão importante para que o nosso jovem esteja atento. Eu já trago aqui as minhas considerações finais, a hora já tarda, mas o secularismo, ele é de certa forma, né? Ele é uma forma sutil de ateísmo, né? Porque é como se você tivesse assim, você não declara expressamente, ah, Deus não existe, não há Deus. Você não faz essa declaração, mas se você fizer uma análise você está dizendo que Deus ele não é relevante para a discussão, né? Você pode seguir a sua vida tranquilamente, preocupado ali com o hedonismo, com as coisas deste mundo, mas Deus ele pode ficar de pano de fundo, né? Esquecido ali. Ele não é relevante, não tem relevância alguma para a discussão, né? Então, ele implica o secularismo que Deus ele seria na realidade destrutivo para a sociedade, né? E talvez aquele jovem pode dizer, ah, eu não sou ateu, mas na verdade ele é secularista e não percebe, né? Ele não entende que, de fato, ele está se preocupando tanto com as coisas deste mundo e esquecendo Deus, né? E aí, Mateus 6,33, né, Jesus deixa bem claro que a nossa prioridade deve ser o seu reino, a sua justiça. Então, querido professor, deixe claro para o seu aluno, né, a importância de reconhecer o secularismo nas discussões, em alguma obra que ele pode estar lendo ali ou estudando, para que ele se afaste desse tipo de ideologia, né, desse tipo de pensamento tão mal e tão prejudicial para a nossa vida cristã. Amém? Eu desejo a você uma excelente aula. Eu tenho certeza que o Senhor irá te abençoar neste próximo domingo, dia 4 de agosto. Amém? E agora eu já passo a palavra para o professor Matheus Lins para trazer suas considerações finais. Então, querido professor, até um próximo episódio do EBD em Síntese Podcast. A paz do Senhor. Amém, irmão Cleanto? É justamente isso. Nós precisamos deixar fixado, né, um dos nossos objetivos maiores da nossa lição é trazer a prática, né, o espiritual para a prática, é fazer descer aquilo que vem aos nossos ouvidos para o coração, né, e realmente há uma aplicação prática na vida de você, professor, e na vida também do seu aluno. Então, se eu podia comentar alguma coisa, eu diria que a vida é um investimento, né? E é um investimento de longo prazo. Não troque bênçãos duradouras. Nosso pastor Reinaldo uma vez falou bem essa frase: não troque bênçãos duradouras por experiências de curto prazo. Por isso, a nossa medida deve ser vista, deve ser regulada realmente à luz do eterno. E aqui, meus irmãos, só para finalizar, vou trazer alguns versículos
que estão escritos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 14 a 17, uma passagem bem conhecida, em que Pedro ele se levanta com os 11 e em alta voz se dirige à multidão e diz o seguinte: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Amém, meus irmãos? Nós cremos nessa palavra. Nós, como pentecostais que somos, acreditamos piamente de que o Espírito Santo se manifesta ainda e que Deus se revela, que Deus se comunica com o seu povo, também, inclusive, através dos sonhos. Tenha uma boa aula, querido professor, tenha uma boa aula, querido aluno, e até o próximo episódio. Amém.